acompanhar aqui na tela a mesma versão. Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Você pode olhar para cá, mas é para ler com vontade. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode sentar. Glória a Deus. Pedir para colocar o tema aí da reflexão. Pode ligar a luz agora, por favor. 3 vezes sem juros. Brincando. Senhor, aumenta a nossa fé. Você fala comigo assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, geralmente quando a gente vem para um culto de ceia, é muito comum a gente pensar nos nossos pecados. E é verdade, temos que pensar. A Bíblia diz que é examinar o homem, cada um a si mesmo, não é participar, comer do pão e beber do cálice. Só que hoje, irmãos, o ensino de Jesus é sobre perdão. E a questão aqui não vai ser dos nossos pecados somente, mas dos outros. Como que nós lidamos em perdoar o nosso próximo? Porque geralmente a gente sempre pensa: eu pequei, e tem hora, irmão, que a gente nem percebe que para o céu, eu pedir perdão dos meus pecados é muito importante, mas eu aprender a perdoar aqueles que me magoam, me entristecem, também é muito importante. Isso é uma outra parte do Evangelho, e o Senhor colocou isso no meu coração. E é interessante que os discípulos, irmãos, uma coisa que me deixa assim meio, como diz o jovem, fico bolado. Eles nunca pediram a Jesus assim: Senhor, ensina-nos a pregar. Eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui, eles não pediram para aumentar a fé para expulsar demônios. Eles não pediram para aumentar a fé para pregar, para curar enfermos. Eles pediram para aumentar a fé para perdoar o próximo. Isso me chama muito a atenção, porque é um momento que eles pedem para o Senhor aumentar a fé deles, para que eles pudessem perdoar. E nós precisamos meditar nessa importância do perdão, porque muitas vezes, irmãos, tem coisas que estão travadas na nossa vida, porque a gente não consegue perdoar pessoas. E eu queria que hoje você pudesse abrir o seu coração para a palavra de Deus. Amém? O primeiro ponto aqui que tocou muito no meu coração é: pedras de tropeço ou facilitadores do caminho. Você sabe que em Atos dos Apóstolos o Evangelho era chamado, eles são do caminho.
Irmãos, nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida se nós temos sido um facilitador de pessoas se aproximarem de Jesus, do reino de Deus, ou, infelizmente, a nossa vida tem sido uma pedra de tropeço para pessoas se afastarem, porque aqui, quando ele fala pequeninos, tem muito a ver com os novos na fé. Há um contexto aqui do Senhor querendo dizer, talvez até para os fariseus que discordavam da pregação de Jesus e afastavam os novos convertidos da fé. Então há esse sentido também, duplo também. Mas pecar é ruim, mas fazer outras pessoas pecarem é algo muito sério. Irmãos, eu queria que você pudesse entender isso, e eu também. A gente pecar é algo muito ruim, mas você fazer alguém pecar, levar alguém ao pecado, isso é uma coisa muito séria, que a gente tem que refletir. O texto, né, a gente precisa entender, irmãos, que por causa da natureza humana, sempre haverá ofensas. É interessante que o texto vai dizer no capítulo, versículo 1, 17, versículo 1 e o versículo 2. Disse Jesus aos discípulos, é o que, irmãos? Inevitável. O que é inevitável? É impossível não acontecer. É inevitável. É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aqui, se a pessoa bota uma pedra no pescoço, se você joga no mar, quer dizer, a pessoa sumir. É melhor sumir, é melhor desaparecer. É nesse sentido, a coisa é séria demais. E às vezes tem hora que todo crente, todo cristão que segue um Deus santo desse, tem vontade de sumir, de se afastar. Mas principalmente aqueles que estão ocupando o cargo de liderança, irmãos, por que tem que orar pelo pastor? Por que tem que orar pela esposa do pastor? Por que tem que orar pela família dos diáconos? Por que tem que orar pela família dos líderes? Eu queria que nós pudéssemos entender, irmãos, que lugar de poder é lugar que atrai demônio. Você está entendendo o que eu quero dizer? Todo lugar onde tem poder atrai demônio. Se você quer um cargo de liderança, saiba o que você está arrumando para a sua vida. Se você quer uma posição de honra, de destaque, seja na sua empresa, seja na escola, seja onde for, você sabe que você está comprando briga. E por isso que o pastor, ele é o mais necessitado de oração da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos, escândalos são grandes obstáculos para o avivamento. Quantas igrejas às vezes estão voando, estão indo muito bem, e de repente, acontece uma situação, uma coisa, e a coisa complica toda. Às vezes, para você reunir um povo, é uma vida. Para você reunir pessoas, é uma vida de investimento, de zelo e dedicação. Alguém já disse que confiança é difícil de ter, fácil de perder e quase impossível de resgatar. Então, confiança é difícil de ter, fácil de perder e quase impossível de ter de volta. E a gente precisa entender essas coisas. Então, a pergunta é: pedras de tropeço ou facilitadores do reino? Irmãos, eu e você fomos chamados para facilitar pessoas para ir para o céu. Quem crê, diga amém. Que o Senhor tenha misericórdia que eu e você, nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Amém, igreja? Segundo, é necessário desenvolver o hábito de perdoar. Irmãos, as pessoas, nós estamos vivendo um tempo hoje que tem conselho para tudo quanto é lado. Você quer um assunto, a internet tem resposta, não é? Sobre isso, sobre aquilo. Mas na vida cristã, eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos desenvolver o hábito de perdoar. Você sabe por quê? Porque você vai ter que perdoar os seus filhos, você vai ter que perdoar o seu esposo, você vai ter que perdoar a sua esposa, você vai ter que perdoar a sogra. Silêncio, hein? Você vai ter que perdoar muita gente. Você vai ter que perdoar, porque se não perdoar, não tem como ter convivência.
Então, você precisa desenvolver esse hábito de ter um coração perdoador, já está preparado que pode acontecer. Não é que eu quero, não, irmãos, isso aqui é algo do ser humano. Olha o que está escrito aqui no versículo 3 e 4. Acautelai-vos, essa palavra tem a ver cuidar uns dos outros. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Irmãos, isso aqui nós sabemos que o 7 é o número da Bíblia, o número da perfeição. Os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse está cheio do número 7. O número 7 é um número profético. Então aqui o Senhor está dizendo algo que nós precisamos desenvolver. Então esse ciclo de errar, se arrepender, pedir perdão. Agora está dizendo aqui também uma palavra, irmãos, que é repreende. Irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3 fala que aquele que almeja o episcopado, ser um bispo, ser um pastor, que seja um homem irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não dar motivo de repreensão. Você não quer ser corrigido, é só não errar. Vou repetir. Você não quer ser corrigido, é só não errar. Então, irmãos, há momentos que às vezes a pessoa fica chateada, mas a pessoa está errada. Se a pessoa está errada, vai caber uma correção, sim ou não? Qual é o pai ou a mãe que deixa tudo correr de qualquer maneira e nunca corrige o seu filho? Isso é um pai ou uma mãe? Ele não está cumprindo o papel de pai e mãe, mas também saber repreender com carinho, com amor, que isso é muito importante, a maneira de falar, a hora de falar. Quantas vezes nós erramos nisso? Eu já errei. A gente sempre aprende que o bom é elogiar em público e corrigir em particular. Às vezes a gente erra. Nós estamos sujeitos a erros. Mas eu queria que hoje, em nome de Jesus, nós pudéssemos entender que esse é um ciclo da vida. Por exemplo, a gente está com fome, aí a gente faz o quê? Faz uma refeição. Aí daqui a pouco está satisfeito, não está? Aí daqui a pouco está aqui de novo. Com fome. Eu já estou pensando no estrogonofe. Você está com fome. Mas eu quero que você entenda que perdão também, irmãos, banho. Você tomou um banho, que beleza. Daqui a pouco tem que fazer o que de novo? Banho. É bom, né? Um outro banho. E eu quero dizer para os irmãos que na vida do relacionamento, o errar vai acontecer. Você pode, às vezes, até sem querer, querendo. Você fala da maneira que a esposa entendeu errado. Você falou brigando comigo. Eu falei, não. Já aconteceu comigo de eu falar uma coisa com a minha mulher fala assim, tu está gritando? Eu falei assim, não, mulher, eu sou homem. E não estava gritando. Porque se eu estivesse gritando, eu pedia desculpa. Já aconteceu com ela também, de falar alto comigo também. Até meus filhos brincavam com a Patrícia. Eles brincavam que quando os meus filhos eram pequenos, ela era uma mãe muito severa. Aí meus filhos até falavam assim, né, Patrícia? Mamãe, como é que grita, como é que é braba e na hora que vai orar, ora baixinho? Leonardo e Daniel falavam isso com a mãe. Mas estou falando com carinho, que a minha esposa é uma benção, amém? E eu quero que você entenda isso, que isso faz parte do dia a dia da vida de todo mundo. Então, dentro de casa, tem que ter, desculpe, me perdoe. Você sabia que tem falas que salvam a família, salvam o casamento? Tipo assim, me desculpe, me perdoe, eu te amo. Sabe se isso tem acontecido lá na sua casa? Isso tem acontecido aqui na igreja? Porque precisa acontecer. Então, como que nós lidamos com o erro do outro, com o pecado do outro? Nós precisamos aprender essas coisas. Tem um autor, que eu esqueci o nome, mas vou citar aqui entre aspas. Quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Irmão, você não pode destruir uma ponte que você vai precisar passar por ela. Então o perdão é algo que ele é muito importante na vida de todos nós. Terceiro, aumenta-nos a fé.
Esse versículo aqui, 5 e 6, olha só. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela obedecerá. Irmãos, aqui a primeira coisa que eu falei que me chamou muita atenção, eles poderiam dizer: Senhor, aumenta o nosso amor. Não seria mais lógico? Mas eles não falando aumenta o amor, aumenta a fé para te obedecer, porque a fé é para obedecer a palavra. Quem está ligado aí, diga amém. Então o Senhor está dizendo que é para perdoar. Ele está ensinando que é para a gente perdoar. Então, o maior milagre de todos, irmãos, é perdoar. Eu já falei isso para os irmãos e repito. Irmãos, qualquer milagre Deus poderia ter feito lá do céu. Para curar uma pessoa, Ele curaria lá do céu. Para dar uma casa própria, para poder dar filhos, para Deus te abençoar. Qualquer milagre Deus poderia ter feito lá do céu. Mas para Ele ser o nosso Salvador, Ele enviou o Filho dEle. Se tornou um de nós. O Filho de Deus empoeirou o pé. Ele se tornou um de nós para morrer na cruz do Calvário, para perdoar. Então o perdão custa caro. O perdão é difícil para Deus e o perdão é difícil para nós também. Mas o perdão é a essência da cruz. O perdão é central na fé. E nós precisamos entender isso, irmãos. Eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, mas eu tenho que entender que eu também tenho que perdoar o meu próximo. E como é que está isso na minha vida? Eu não estou dizendo que tem pessoas que às vezes, irmãos, você não vai ter muito convívio com aquela pessoa, mas no teu coração e Deus, você tem que liberar o perdão. Quem está entendendo, diga amém. O perdão é o maior milagre. E quando ele fala da árvore aqui, essa linguagem de hipérbole, de exagero, é no sentido que a fé não conhece impossibilidades. Irmãos, para a fé não tem impossível. Eu queria que você dissesse, se você mandar uma árvore sair daqui e ir para o mar, seria um exagero. Mas eu queria dizer para os irmãos que a fé não conhece o impossível. A fé não conhece isso. Agora também precisamos reconhecer que precisamos desse desenvolvimento espiritual. É interessante que Jesus falou que se você tiver uma fé do tamanho de uma semente, ou seja, ela vai crescer, ela vai desenvolver. O que é uma semente? Muitos irmãos aqui lidam com a terra. Você não dá nada por aquilo, você jogou na terra, daqui a pouco aquilo cresce. Eu quero dizer para os irmãos que os irmãos aí, muitos aí são maduros na fé. Muitos irmãos já têm muita estrada de vida cristã. E como que isso tem crescido na sua vida? Mas uma coisa que não pode deixar de faltar na nossa vida é o Senhor aumenta-nos a fé para que eu possa perdoar. Irmãos, os apóstolos. Irmãos, às vezes tem pessoas aqui que você às vezes tem tanta mágoa com o pai. Você às vezes tem tanta mágoa com uma pessoa, um familiar seu. E a sua vida está travada que só Deus sabe por quê. E eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse entender que você, como um crente em Jesus, precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a liberar perdão. Me dê fé para perdoar essa pessoa, fé para obedecer a tua palavra. Glória a Deus. E 4, já indo para a conclusão depois. Fazer o que precisa ser feito. Irmãos, do versículo 7 ao 10, alguns comentaristas acham que esse texto nem faz parte dessa passagem. Outros acreditam que há uma ponte, sim. E eu quero deduzir que há uma ponte, sim. Porque é um texto que parece estranho, porque o Senhor está falando sobre perdão, Ele está falando de pessoas que erram, e daqui a pouco Ele vai falar uma coisa que o servo que faz só o que está mandando é um servo inútil. Ou seja, até aqueles que perdoam, não tem como se gabar. Eu já perdoei. Você não fez mais do que devia de ser feito. É o que Jesus está dizendo. Mas quem está dizendo isso é aquele que veio e ficou pregado numa cruz. Ele pode dizer isso. Olha o que diz essa passagem aqui, dentro do contexto desse perdão, do 7 ao 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, lhe dirá,
quando ele voltar do campo, vem e põe a mesa. É o normal. Pode acontecer, a gente faz isso, né? A pessoa está trabalhando, você chama, ainda mais a gente que é irmão em Cristo, senta aqui na mesa, beleza? Mas Jesus está falando numa época em que havia escravidão, um contexto daquela época. E ele vai dizer, 8, e que antes não lhe diga, prepara a ceia, cinge-te, serve-me, quando eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer o seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haver feito tudo que foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Irmãos, às vezes, eu li uma biografia de um autor, que ele falou o seguinte, um homem já com 50 anos de ministério, fez parte da Sociedade Bíblica do Brasil, e na biografia dele ele botou assim, eu não consegui chegar nem ao título de servo inútil, porque eu não fiz nem o que Deus me pediu para fazer. Quando eu li aquilo, eu falei, coitado de mim. Eu quero dizer para os irmãos aqui que ele está dizendo o seguinte, se você fizer e obedecer a palavra, não tem que fazer estardalhaço, porque a gente só obedeceu o que tinha que ser feito. Eu quero dizer para os irmãos que a ceia do Senhor é para lembrar da cruz de Jesus, que ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Mas ele morreu pelos pecados de todos. E aí eu quero concluir com a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Porque hoje pela manhã nós falamos sobre ser livre da tentação. E eu queria que hoje nós pudéssemos, como igreja, vou pedir para o Joshua vir aqui, por gentileza. Irmãos, eu queria que nós pudéssemos fazer essa oração do Pai Nosso, que eu falei que muitas vezes o evangélico só faz oração do Pai Nosso em velório. Mas a oração do Pai Nosso é uma oração para a gente fazer ela. E os princípios dela que norteiam, que nos ensinam a orar. E ele está dizendo o seguinte, você quer chegar à mesa, você quer, olha só, portanto vós orareis assim. Ó, Jesus ensinando a orar. Como que a gente deve se dirigir ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai nosso, não é Pai meu. É Pai nosso, é Pai meu e Pai da outra pessoa também. Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Hoje pela manhã, eu ainda até falei com os irmãos que venha o teu reino, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele fazia assim, bate o pé e diga, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Venha o teu reino sobre o teu esposo, que não veio no culto. Venha o teu reino sobre nossos filhos. Venha o teu reino sobre a nossa casa. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a nossa vida. Que o Senhor venha reinar sobre a nossa vida. A igreja diga amém. Venha o teu reino. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmão, não serve para amanhã. Deus só dá o pão de hoje, que é para amanhã você voltar a buscar Ele em oração. Não tem pão para uma semana, não tem pão para um mês, não tem pão para 3 meses. O pão é para um dia, como maná no deserto. Deus quer te ver amanhã na presença dEle em oração. E Deus quer ver você amanhã buscando pão na presença dEle. Amém, igreja? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E agora, irmãos, como é que nós vamos dizer isso aqui? Perdoa as nossas dívidas, ou em algumas versões, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se a gente não perdoou, a gente não é perdoado. Certa vez uma pessoa virou para o João Wesley, o grande pregador do passado, e disse assim, eu não perdoo tal pessoa. Ele falou, tudo bem, não precise perdoar, mas cuidado para você nunca precisar do perdão. Quem é que não vai precisar de perdão? Quem aqui precisa de perdão? Quem aqui precisa ser perdoado? Eu sou o primeiro. E o Senhor está dizendo que é para a gente aprender a perdoar. A oração do Pai Nosso é perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A única coisa que repete é o perdão. Segue os 2 versículos seguintes, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar é um ato de obediência. Perdoar é o que o Senhor espera de nós. Perdoar é confiar que Deus vai fazer o que tem que ser feito. E eu queria que hoje, irmãos, em nome de Jesus, você pode curvar sua cabeça. Já vou chamar o pastor Leandro aqui para frente. E eu queria que você pudesse agora entrar num particular com Deus. Como é que está a sua alma aí? Com todo respeito. Será se você precisa dizer: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa perdoar essa pessoa, porque eu sou um crente, eu sou um servo, uma serva do Senhor, e eu quero obedecer a tua palavra. Meu coração está travado, meu coração está endurecido, realmente foi terrível o que aconteceu, me machucou, me magoou, mas eu estou lendo o Evangelho, eu estou lendo a tua palavra, e o Senhor está dizendo que eu tenho que perdoar. Aumenta a minha fé agora, Senhor, para que eu possa liberar perdão. Eu não vou falar mais dessa pessoa. Essa pessoa, quero entregá-la nas mãos do Senhor. O Senhor é o justo juiz, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Eu quero entregar essa pessoa nas tuas mãos, mas eu quero viver em paz. Eu quero ser, no mínimo, esse servo inútil, que faz pelo menos o que o Senhor pede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá, irmão. Irmãos, essa aqui é uma palavra que eu não queria pregar isso não, irmãos. Eu gosto de pregar mensagem para te botar para cima. Eu gosto de pregar mensagem de fé. Mas isso aqui é uma mensagem altamente necessária de cura. Porque, irmãos, perdoa assim como a qualidade da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. A cruz é algo vertical, o nosso relacionamento com Deus, mas também é algo assim horizontal, que é com as pessoas. Debaixo da cruz de Cristo todos nós somos iguais. Todos nós carecemos do perdão de Deus, uns mais, outros menos. Mas eu queria, se você quer viver o ano das grandezas de Deus, pede a Deus mais fé para perdoar, em nome de Jesus. Entrega, Deus vai tratar de tudo, irmãos. Deus é sábio, Deus é santo, Deus é inteligente. Mas seja livre das amarras. Em Mateus, eu não vou falar agora, que está em Mateus 18, o Senhor fala que aquele que não perdoa, que foi perdoado de uma grande dívida, depois ele não perdoou o outro, entregou ele aos verdugos, ou seja, entregou eles aos atormentadores. Uma pessoa que não perdoa o seu próximo, ela vive atormentada. E Deus não quer que você viva atormentado, Deus quer que você viva livre de amarras, livre. Então, meu irmão, como servo de Deus, em obediência à palavra, irmãos, o perdão de Jesus, com todo respeito, tinha gosto de sangue na boca, tinha sangue nas mãos, na cabeça, tinha sangue nos pés, não foi fácil, mas ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é a essência do Evangelho. Se a gente perdoar, nós vamos ser perdoados, e a nossa comunhão com o Senhor será tremenda, extraordinária. Você quer isso para a sua vida? Diga amém. Pastor Leandro, eu pedi o irmão para ministrar aqui. Eu vou pedir, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Tem até uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: até para tu trazer a tua oferta no altar, se tu
tem alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia com ele. Até para trazer uma oferta. Porque uma coisa é uma oferta que entra no gasofilácio, um pix na conta da igreja, é bom. Mas como pastor, eu quero que a tua oferta, mais do que aqui, ela entre no céu. Seja aceita por Deus. Não apenas por um gasofilácio ou por uma conta de banco. Quem está entendendo, diga amém. Joshua, vamos adorar um louvor aí? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te pedir misericórdia. Nós queremos participar da tua ceia. Aqueles que já são batizados em comunhão, aqueles que ainda não são batizados, que venham ser no tempo oportuno. Ó Deus, mas nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. E nós queremos entregar a todas aquelas pessoas que têm nos entristecido, magoado, seja agora recente ou do passado. Que o Senhor venha limpar o nosso coração. Em obediência ao Senhor, a tua palavra, sendo imitador de Cristo, nós queremos aprender contigo a perdoar. Por isso, aumenta-nos a nossa fé, em nome de Jesus. E a igreja diga: você pode dar um aplauso ao Senhor pela graça dele? Glória a Deus. Joshua vai trazer uma adoração. Quem veio preparado com o seu dízimo e oferta, traga com alegria. Depois estou passando a palavra ao pastor Leandro, que ele vai chamar aqui os diáconos e vai ministrar a ceia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de